herdeiro do legado mongol, apresentando Janibeg Beg. Janibeg Beg, Khan da Horda de Ouro, era uma força a ser reconhecida. Nascido em uma linhagem de conquistadores, ele carregava o sangue de Genghis Khan em suas veias. Seu bisavô, Batu Khan, havia estabelecido a Horda de Ouro, um poderoso estado mongol que abrangia vastos territórios da Europa Oriental. Janibeg Beg herdou esse legado, governando um domínio que se estendia dos Balcãs à Sibéria. Ele era conhecido por sua ambição, implacabilidade e destreza militar, qualidades que definiriam seu reinado. O governo de Janibeg Beg foi marcado por expansão e consolidação. Ele buscou manter o domínio da Horda de Ouro sobre seus súditos, enquanto estendia seu alcance ainda mais. Sua ambição, no entanto, logo o levaria aos portões de Cafa, um posto comercial genovês na península da Crimeia, preparando o cenário para um conflito de proporções sem precedentes. Esse confronto gravaria para sempre o nome de Janibeg Beg nos anais da história, não apenas por seus feitos militares, mas também pelo uso arrepiante da guerra biológica. Baía da Crimeia, Cafa e sua importância. Às margens do Mar Negro, a cidade de Cafa erguia-se como um farol de prosperidade. Fundada por mercadores genoveses, Cafa era um centro movimentado de comércio internacional. Sua localização estratégica na península da Crimeia a colocava na encruzilhada entre o Oriente e o Ocidente, tornando-a um elo vital entre a Europa e a Ásia. Caravanas carregadas de sedas, especiarias e outras mercadorias exóticas fluíam pelo porto de Cafa, enriquecendo seus habitantes e solidificando sua posição como uma joia da coroa do Império Marítimo Genovês. Para a Horda de Ouro, Cafa representava um prêmio tentador. Sua riqueza e importância estratégica a tornavam um alvo valioso para a conquista. Além disso, o controle sobre Cafa concederia aos mongóis acesso às lucrativas rotas comerciais do Mar Negro, fortalecendo ainda mais seu poder econômico e político. Foi essa combinação potente de riqueza e valor estratégico que acabou atraindo o olhar de Janibeg Beg para Cafa, desencadeando os eventos que levariam a um cerco devastador. Caminho para o cerco. Tensões aumentam no Oriente. A relação entre a Horda de Ouro e os genoveses era marcada por uma paz frágil. Os mongóis, acostumados à dominação, viam a presença genovesa em Cafa com suspeita. Tensões fervilhavam entre as duas potências, alimentadas por disputas comerciais, ambições territoriais e diferenças culturais. Janibeg Beg, ansioso para afirmar sua autoridade e expandir seu reino, via a presença genovesa em Cafa como uma afronta ao domínio mongol na região. Uma série de provocações e ações retaliatórias exacerbou ainda mais a situação. Ataques de forças mongóis a caravanas genovesas e escaramuças ao longo de suas fronteiras comuns serviram para agravar o conflito. Esforços diplomáticos para aliviar as crescentes tensões se mostraram fúteis, já que nenhum dos lados estava disposto a recuar. O colapso das negociações, juntamente com a ambição de Janibeg Beg e a importância estratégica de Cafa, tornou a guerra quase inevitável. Em Cafa, a Horda de Ouro faz seu movimento. No verão de 1346, Janibeg Beg liderou um vasto exército mongol em direção a Cafa. A visão da horda que se aproximava, um mar de guerreiros a cavalo que se estendia até onde a vista alcançava, causou medo nos corações dos defensores da cidade. Os genoveses, embora renomados por sua destreza naval, foram superados em número e força em terra. Eles recuaram para trás das muralhas fortificadas da cidade, preparando-se para uma defesa desesperada contra o ataque mongol iminente. O cerco de Cafa começou com uma barragem estrondosa de flechas mongóis escurecendo o céu. As forças de Janibeg Beg usaram catapultas para lançar pedras e projéteis em chamas contra as muralhas da cidade, tentando romper as defesas e desmoralizar os defensores. Os genoveses, por sua vez, revidaram com igual ferocidade, repelindo onda após onda de ataques mongóis. Apesar de seus esforços valentes,
Os defensores de Cafa estavam lentamente sendo desgastados pelo implacável ataque mongol. O destino, no entanto, reservava uma reviravolta cruel. À medida que o cerco se arrastava, um inimigo novo e mais terrível emergiu: a peste negra. A peste, tendo devastado a Ásia, havia se infiltrado silenciosamente nas fileiras do exército de Jani Beg. A doença, espalhada por pulgas carregadas por roedores, rapidamente se instalou nas condições apertadas e insalubres do acampamento mongol. Logo, as fileiras mongóis foram devastadas pelos sintomas horríveis da peste: bubões dolorosos, febre e uma morte horrível e agonizante. O surto da peste lançou o esforço de guerra mongol no caos. Milhares pereceram, seus corpos se acumulando do lado de fora das muralhas de Cafa. O fedor da morte permeava o ar, adicionando uma nova dimensão de horror ao já sombrio cerco. Jani Beg, confrontado com o impacto devastador da peste em suas forças, encontrou-se em uma encruzilhada. O cerco estava longe de ser vencido, e seu exército, enfraquecido e desmoralizado pela doença, estava à beira do colapso. Foi então que uma ideia sinistra começou a tomar forma em sua mente. Um plano para usar a própria peste como arma contra a cidade sitiada. Uma estratégia horrível, transformando a peste em arma. Desesperado para quebrar o cerco e reivindicar a vitória, Jani Beg concebeu um plano aterrador: usar a peste contra os defensores de Cafa. A ideia de usar doenças como arma não era totalmente nova, mas nunca antes havia sido tentada em tal escala. Jani Beg, movido pelo desespero e por um pragmatismo implacável, viu na peste uma oportunidade grotesca de quebrar o impasse e garantir a vitória para suas forças. Ordens foram dadas para coletar os cadáveres infectados pela peste de seus soldados caídos. Os corpos, infestados de doenças e em vários estados de decomposição, foram empilhados em catapultas. Com um baque nauseante, os cadáveres infectados pela peste foram lançados por cima das muralhas da cidade, caindo sobre a população desavisada de Cafa. O plano macabro de Jani Beg estava em andamento. Um ataque biológico como o mundo nunca havia visto. Horror em Cafa. O cerco toma um rumo sinistro. O impacto do ataque biológico de Jani Beg foi rápido e devastador. A peste, carregada na carne em decomposição dos mortos mongóis, encontrou terreno fértil dentro dos limites lotados de Cafa. As defesas da cidade, tão resistentes à guerra convencional, se mostraram inúteis contra esse inimigo invisível. Pânico e desespero tomaram conta da cidade enquanto a peste negra apertava seu domínio. A peste se espalhou como fogo por toda a população de Cafa. Os doentes sobrecarregaram as limitadas instalações médicas da cidade, e os mortos sobrecarregaram sua capacidade de enterrá-los. As ruas, antes movimentadas com comércio e vida, tornaram-se necrotérios a céu aberto, repletas de corpos de mortos e moribundos. Aqueles que tiveram a sorte de escapar da infecção só podiam assistir com horror enquanto seus entes queridos sucumbiam ao abraço cruel da peste. Além do cerco, a jornada mortal da peste. O horror desencadeado em Cafa não terminou com o cerco. Quando os navios genoveses, alguns carregando ratos e pulgas infectados, finalmente fugiram da cidade devastada, eles, sem saber, carregaram a peste negra através do Mediterrâneo. À medida que esses navios chegavam a porto após porto, eles, involuntariamente, desencadearam a peste sobre uma Europa desavisada. As consequências foram catastróficas. A peste negra varreu a Europa como um incêndio violento, deixando um rastro de morte e devastação por onde passou. Da Itália à Inglaterra, da França à Escandinávia. A peste ceifou milhões de vidas, dizimando populações e paralisando economias. A peste negra remodelaria a paisagem social, política e religiosa da Europa por séculos. Um testemunho arrepiante dos horrores desencadeados no cerco de Cafa. Lições de Cafa, reflexões sobre guerra e doença.
O cerco de Cafa serve como um lembrete severo das consequências devastadoras da guerra biológica. Embora as ações de Jane Beg tenham nascido do desespero, elas desencadearam um horror que excedeu em muito o escopo do próprio conflito. A peste negra, impulsionada dos campos de batalha da Crimeia ao coração da Europa, serve como um testemunho arrepiante do impacto indiscriminado e duradouro da doença. Os eventos em Cafa também ressaltam a interconexão das sociedades humanas, particularmente em uma era de globalização. A rápida disseminação da peste por vastas distâncias destaca a vulnerabilidade das populações humanas a doenças infecciosas, especialmente em um mundo cada vez mais conectado pelo comércio e viagens. O cerco de Cafa, embora um eco distante do passado, continua a conter lições valiosas para o presente, lembrando-nos do potencial devastador das armas biológicas e da necessidade de vigilância na proteção da saúde global.